Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estávamos aqui só com um probleminha técnico, como toda tecnologia. Sejam bem-vindos ao primeiro HTPC formativo promovido pelo Centro de Formação. Eu gostaria de convidar aqui hoje para participar e para fazer essa abertura aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem, que seja um HTPC muito produtivo, que todos possam aproveitar. Eu estou de olho aqui no chat. Boa noite para o pessoal aí, quem vê meus... Clau, tudo bem? Eu vou convidar, então, aqui para participar e vou adicionar ao nosso palco a Camila. Oi, Camila, boa noite. Olá, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. E também a professora Ellen, que eu farei depois, posteriormente, a apresentação. Oi, professora Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Queria primeiramente agradecê-la pela disponibilidade em estar aqui com a gente, participando desse momento, que é muito importante, né, para a construção da nossa documentação pedagógica aqui da rede. Antes de nós iniciarmos, você volta já, professora, que eu já coloco você aqui novamente. Eu e a Camila, a gente queria fazer uma pequena apresentação. A minha vem um pouquinho no intuito de esclarecer para vocês a questão dos HTPCs formativos promovidos pelo Cefep. A nossa intenção seria fazer presencialmente com todos, num espaço para que a gente conseguisse dialogar, conversar, discutir. Porém, nós não temos um espaço que nos proporcione esse momento. Então, nós usamos dos recursos tecnológicos. Toda a rede está agora aqui nesse momento com a gente, em suas escolas, em seus espaços, com seus pares, com a gestão escolar. E promover esse espaço também é promover um processo de democratização da aprendizagem, à medida que proporcionamos a todos o acesso à informação a qual a gente está promovendo aqui nesse momento com esse HTPC. Então, assim, essa interseção, né, interseção de utilização das ferramentas, ela é muito importante. E a gente aprendeu muito com a pandemia. A utilização do recurso tecnológico como um instrumento para a aprendizagem. E hoje, os nossos HTPCs do Centro de Formação vão fazer uso da tecnologia para que todos tenham acesso às informações importantes e pertinentes que colaborem para o processo ensino-aprendizagem nas unidades escolares, tá? Então, esse é o meu recado que eu queria dar e eu queria explicar para vocês porque a gente pensou nesse formato. Então, como são temas sensíveis e pertinentes a toda a rede, como eu disse, nós não teríamos um espaço para que isso acontecesse presencialmente, nós utilizamos então do canal do Cefep para que isso aconteça. E eu garanto que vai ser muito legal na escola, vocês estarão aí junto com os professores, quem me conhece sabe, fui professora da rede, hoje sou diretora de escola, é muito bom trocar, é muito bom pensar, é muito bom refletir com os nossos amigos ali, tá bom? Então esse foi meu primeiro recado, agora eu passo a palavra para a Camila. Olá, pessoal, boa noite. Agradeço a presença de todas as professoras e todos os professores. Eu estou agora na sessão do atendimento educacional especializado, que faz parte do departamento pedagógico, que é um novo departamento, do departamento pedagógico não, do departamento de educação inclusiva, que é um novo departamento voltado para atender toda a educação inclusiva, a educação especial também. E falo também em nome aqui da Silmara, que é a nossa diretora do departamento pedagógico, e da Cristiane, que esteve à frente da seção de educação especial até o ano passado e continua aqui com a gente no departamento, com a seção de políticas de inclusão, tá? A gente, para tentar organizar um pouquinho essa documentação, que sempre ficou meio solta na rede, em relação aos alunos público-alvo da educação especial, são documentações que sempre existiram, tá? Não é nada de diferente, nada novo, que ninguém possa falar, eu não sabia, não sei. A gente só está, assim, organizando
toda essa documentação e colocando algumas como sendo os documentos que devem fazer parte do prontuário do aluno público-alvo, tá? Então, assim, vocês receberam, foi encaminhado para as escolas um e-mail com algumas orientações, né, de como que é essas documentações, quem faz o quê, como que é a elaboração desses documentos, quem participa. Na verdade, o aluno da público-alvo da educação especial, ele é um aluno da escola. Ele não é aluno nem do professor regente, nem do professor da educação especial, ele é um aluno nosso. Então, essa documentação, ela é uma construção conjunta, que todo mundo deve participar, tá? Então, assim, foi as orientações para as escolas, os diretores já devem ter passado para vocês da ciência, tá? E hoje, mais especificamente, nós vamos estar falando sobre o PEI, que é um documento do aluno, que o aluno tem direito, que a legislação que a gente tem mais atual do PEI é o parecer 50, que foi homologado no final do ano passado, em novembro. E que mostra, que traz para a gente 2 documentos obrigatórios, que é o PEI e o PAEE, que é o Plano Educacional Individualizado e o Plano de Atendimento Educacional Especializado, tá? Mas hoje, especificamente, nós vamos estar falando mais sobre o PEI, que é um documento de construção coletiva, tá bom? E que vai ajudar o professor regente em sala de aula. Esse professor regente é quem vai estar organizando esse documento com a colaboração de todos os outros da equipe escolar, tá bom? Mas, assim, eu estou à disposição, o departamento está à disposição para tirar qualquer dúvida. É algo novo que nós vamos construir junto, porque o PEI é um documento amplo, tá? Que demanda, assim, trabalho, então não precisamos, assim, ficar, nossa, vamos fazer para ontem. Não, vamos com calma, né? Lógico que tem um prazo para isso, a gente precisa fazer, mas ninguém precisa se apavorar. Agora a gente vai se unir, coordenadores, aqui a Secretaria de Educação, os diretores, professores de educação especial que estão nas escolas. Tá bom? Então, agora a professora Ellen vai falar para vocês um pouquinho sobre o que é esse documento, como construir esse documento, tá? E aí depois o chat vai estar aberto para as perguntas. Se a gente não conseguir dar conta, né, Rafa, de todas as perguntas, de responder todas as perguntas, isso vai ficar registrado e a gente encaminha depois essas dúvidas que forem aparecendo no decorrer ou da live ou no decorrer dos dias, vocês sentando em equipe conversando, a gente volta a conversar e aí a gente responde as dúvidas, tá bom? Obrigado, gente, e aí eu tô aqui com vocês assistindo também a live. Camila, obrigada, viu? Obrigada. Eu vou trazer, então, a professora Ellen, novamente para o nosso palco aqui, para a nossa live. Como eu já disse, primeiramente gostaria de agradecê-la pela disponibilidade. Você já esteve presente com a gente na Semana da Educação Especial e foi, assim, muito interessante a proposta que você trouxe e nós entendemos que seria muito importante também conversar com os demais educadores, além dos professores da Educação Especial. Muito obrigada, viu? Camila, vou te colocar aqui, stand-by, tá? Depois a Camila volta com a gente. Pessoal, antes de iniciarmos, só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica, eu combinei com a professora Ellen, que ela tem um tempo de fala de 1 hora e 15 aqui, e depois o chat vai estar aberto. Eu vou fazendo os compilados das perguntas e vou fazendo o bloco de 3 perguntas para depois fazer para a professora. Caso o nosso tempo se esgote e não termine, não conseguimos responder todas, a professora Ellen se disponibilizou a respondê-las e depois a gente encaminha por e-mail para os e-mails das escolas, tá bom? Combinado? Então, agora eu vou fazer a sua apresentação. O tema da live, ela será Planejamento Educacional Individualizado com a professora doutoranda Ellen Cristiane da Silva Teodoro, do PPGES da UFSCar, docente do Departamento de Psicologia, vinculado ao curso de licenciatura em Educação Especial da UFSCar.
Possui mestrado em Educação Especial pela UFSCar, é licenciado em Educação Especial pela mesma universidade e bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino. Atua no atendimento educacional especializado particular desde 2018. Participou do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e do Programa de Residência Pedagógica. Possui experiências com serviços de consultoria para escolas particulares, visando a implementação do atendimento educacional especializado, o AEE, e planejamento educacional individualizado, o PEI, além de ministrar cursos em parceria com a UNEAC para todo o Brasil sobre PEI, AEE, deficiência visual e sexualidade das pessoas, público da educação especial. Atualmente desenvolve pesquisas na área da educação especial, família, sexualidade, educação sexual e deficiência visual. Professora Ellie, seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou me retirar aqui, mas estou aqui nos bastidores. Vou tentar colocar a apresentação, tá, Rafa? Qualquer coisa, vamos ver como que fica aqui. Tá carregando aqui, gente. Deixa eu ver se consigo apresentar para vocês. Bom, enquanto vai carregando o arquivo aqui da apresentação, quero agradecer a Rafa, quero agradecer a Prefeitura, Secretaria de Educação, a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. A Semana de Educação Especial foi um prazer também. Foi muito legal, foi muito gostoso estar com todo mundo. E, enfim, é um prazer enorme poder partilhar um pouco do conhecimento, de estar junto com todos vocês. Rafa, a apresentação está aparecendo para eles? Agora tá, né? Tá aparecendo para vocês? Ah, agora foi. Porque eu também estou acompanhando aqui pelo chat, né? Isso, agora foi. Tá foi. Tudo certo. Então, beleza. Pessoal, conforme a Rafa já passou para vocês, então vai ficar combinado para que a gente faça as perguntas ao final. Se eu não souber responder alguma coisa, me comprometo a trazer resposta depois, enviar por e-mail. Vocês vão ter acesso ao material de apoio. Ao final da apresentação, eu sempre deixo um link para que vocês tenham acesso a todo o material. E nesse material também eu deixo o modelo editável de PEI, fora aqueles que vocês já têm disponível pela prefeitura, tá? Até porque, como nós não temos uma normativa legal sobre o PEI, vocês têm um modelo que é fornecido, mas cada instituição, cada escola tem aí a possibilidade de ir se adaptando e fazendo de acordo com aquilo que acha necessário, né, de acordo com a realidade aí dos alunos. E, Rafa, se vocês sentirem necessidade de me interromper, pode ficar à vontade também, tá bom? Então, aqui, como que está hoje organizado o atendimento do público da educação especial na rede? Vocês vão ver que às vezes eu dou uma olhadinha, é porque eu estou acompanhando também em outra tela, tá bom? Aqui no município, de acordo com as orientações que foram passadas, né, as legislações e os atendimentos, as normativas que foram passadas a partir desse ano estão baseadas nas legislações, na resolução número 4 de 2009, que vai falar da educação especial enquanto modalidade da educação básica, o decreto 7611, que traz, perdão, a educação especial sobre os atendimentos e o AEE, a lei 12764, que vai falar da lei Berenice Piana,
a nota técnica 4 de 2014 sobre os documentos comprobatórios do público da educação especial, a LBI e o parecer de 2023, parecer número 50, que fala dos atendimentos ao público com TEA, né? Fala da carteira de identidade, da CIP-TEA e tudo mais. Então, hoje o município tem, com base para o atendimento do público da educação especial, essas legislações e segue pautado nos documentos, sendo o primeiro a ficha anamnese, um documento que entende-se ser preenchido com informações da família, ficando responsável por esse documento o professor especialista da educação especial. Depois, avaliação pedagógica inicial, API, organiza os serviços pedagógicos e de acessibilidade, responsáveis, professor de educação especial, com colaboração do professor regente da sala comum. O PEI, Plano de Ensino Individualizado, documento que vai auxiliar o ensino de estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas, deve integrar o projeto político-pedagógico da escola, responsáveis, professor regente e colaborativo quando houver, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dessa atuação aqui entre o regente e o colaborativo, tá? O PAEE, que seria hoje o Plano de Atendimento Educacional Especializado, esse plano de atendimento é o que vai garantir a acessibilidade ao currículo, sendo de responsabilidade do professor de educação especial da sala de recursos. O registro diário, que vai incluir a frequência, as ocorrências, adaptações, responsáveis, professores da educação especial e do colaborativo. E os relatórios, para o AE, relatórios iniciais e final, baseados na API. Para o ensino colaborativo, os relatórios semestrais e podem ser solicitados a qualquer momento pelos professores, tá? Mas e sobre o PEI, né? Falando exatamente aqui hoje sobre a nossa temática, sobre essas inter-relações de educação especial e planejamento educacional especializado. Então, qual que é essa inter-relação? Como que nós tratamos sobre o PEI? Na semana da educação especial, né, que nós falamos de uma forma mais esmiuçada sobre o PEI, eu trouxe alguns conceitos, algumas terminologias, as diferenças terminológicas, pensando que em alguns lugares é PEI, em outros é PDI, em outros é PAI, e muitas vezes isso se confunde, né? Mas, independente da terminologia, o que nós devemos pensar é a funcionalidade disso. Então, a funcionalidade desse documento ela tem que ser aplicada de uma forma que beneficie o nosso aluno, que beneficie a estada dele dentro da escola, o acesso ao currículo, o aprendizado, a participação da família, sempre que possível, sabendo dos entraves que nós temos em todo esse processo, né? Uma coisa que eu sempre falo nos cursos nós temos aquilo que é possível e nós temos aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, dentro desse entrave, a gente faz o melhor que nós podemos fazer, né? Aqui, eu acredito que o município tem se movimentado de uma forma muito positiva, né, para fornecer recursos e formações a respeito da educação especial. E a respeito do PEI, né, eu vejo de uma forma muito positiva o movimento que está sendo feito para isso. Mas vamos tentar, então, hoje, pensar de uma forma mais prática. Eu tentei estruturar hoje a formação pensando em questões mais práticas, de como fazer. Mas vamos retomar alguns conceitos, só para a gente começar a estruturar esse documento. Então, para retomar,
O PEI, ele é um documento sobre o aluno, então ele tem esse caráter documental. Ele não é um plano de ensino, ele não é um plano de aula, ele é um documento. Quem vai estar ali? Ó, a família, o estudante, professores, equipe, multidisciplinar, todo mundo deve fazer parte da elaboração e da aplicação desse documento. Ele tem um prazo de implementação, então eu também não posso fazer ele de uma forma muito precoce e também não posso levar aí um semestre inteiro para começar a implementar o documento. Eu preciso fazer uma reavaliação bimestral, trimestral ou semestral, a depender do aluno, da condição dele, de qual é o diagnóstico, enfim, da realidade dele. Mas, o que é o PEI? Né? O que é isso? O que é esse documento? De uma forma de definição mesmo. Como nós poderíamos definir esse documento? O PEI, né, eu até deixei grifado alguns pontos para a gente conseguir definir de uma forma bem didática. A proposta do PEI pode ser traduzida como a forma de se produzir documentação ou registro com a finalidade de promover e garantir, como um contrato, a aprendizagem de estudantes PAE por meio da ação compartilhada pelas pessoas responsáveis ou que deverão trabalhar com esses estudantes. Então, forma de produzir documentação ou registro, um contrato para aprendizagem de estudantes, né, PAE, por meio de ação compartilhada pelas pessoas responsáveis por esses estudantes. Então, aqui fica muito claro do que se trata. Né? Eu saio daquele âmbito do planejamento de ensino, do plano de ensino, do plano de aula, do meu relatório. Não, aqui eu tenho uma documentação, algo que vai para o prontuário do meu aluno e que vai acompanhar ele dentro de toda a vida acadêmica dele. Toda a trajetória acadêmica dele, o PEI vai acompanhando. Então, isso vai ficar registrado daqui 5, 10 anos, o PEI estará lá com tudo que já foi feito na vida desse aluno. Então, o PEI é uma adaptação curricular? Não. Ele tem um caráter documental. É possível individualizar e personalizar os processos de ensino, já que neles são registradas todas as ações necessárias para que o educando aprenda e se desenvolva. Então, eu terei ali nesse documento o registro de tudo que foi feito, de todas as atividades, as ações, os planos, tudo que eu apliquei. Mas ele não entra como uma adaptação curricular. Ele tem um caráter de contrato, de documento, de registro propriamente dito. E quais as características do PEI? Né? Primeiro, quem tem que participar? A construção é colaborativa. O ideal é que todo mundo participe, assim como a Camila falou no começo, né? O aluno não é da educação especial, o aluno não é do colaborativo, o aluno não é de um setor, o aluno ele é da escola, né? O aluno é de todo mundo, então todo mundo participa. O que nós temos é um professor, né, que fica definido como o responsável por redigir este documento, que geralmente é o professor que tem mais contato com esse aluno. Mas na construção do documento, todos participam, o máximo de pessoas que têm contato com ele, sendo os professores, a coordenação, os profissionais que atendem essa criança ali dentro da escola ou fora da escola, família ou o próprio aluno pode participar da construção do documento. E seria interessante que o PEI, né, ele cumprisse as seguintes funções.
primeiro, estabelecesse uma conexão lógica entre a avaliação psicopedagógica, aquela avaliação inicial, e a programação individual que nós fizemos para o aluno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um planejamento que seja lógico, que tenha um objetivo entre aquilo que eu avaliei, entre a minha API, né, e aquilo que eu estou programando para esse aluno. Eu preciso atender aquilo que está na minha avaliação. Eu não posso simplesmente avaliar, verificar tudo que esse aluno tem e depois ir aplicar outras coisas, porque X pessoa achou mais interessante fazer aquilo. Não, eu preciso atender sempre o que está anotado naquela avaliação, né, que foi feita diagnóstica. Preparar e coordenar as atuações educacionais regulares e especiais direcionadas ao estudante. Proporcionar ao estudante o máximo possível e, quando convier, ambientes menos restritivos. Eliminar, na medida do admissível e, quando convier, os recursos educacionais especiais e devolver ao estudante circuitos, serviços e situações os mais normais ou dentro dos padrões escolares, né, dentro daquilo que é esperado. Então, seja no sentido das acessibilidades, da comunicação, do acesso ao currículo, das atividades inclusivas, descrever, especificar e justificar a resposta educacional dirigida ao estudante de forma clara e compreensível, a fim de que todas as pessoas envolvidas no crescimento pessoal desse estudante e ele mesmo possam participar efetivamente na tomada de decisões educacionais relacionadas à elaboração, desenvolvimento e avaliação do programa individualizado. Então, eu vou envolver o máximo de pessoas para que esse programa, esse PEI, ele realmente faça sentido, né? O PEI, ele não pode se perder, né? Ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter uma meta para que ele se torne efetivo. E o máximo de pessoas precisam estar envolvidas nesse processo. De acordo com a medida provisória 1025 de 2020, que ainda está em processo de votação, o PEI deveria contemplar a identificação do estudante, a avaliação dele, os objetivos mensuráveis de ensino em termos de habilidade-alvo a serem desenvolvidas, os programas de ensino aplicáveis para cada objetivo estabelecido, seja a longo, médio e curto prazo, os recursos de acessibilidade que serão utilizados, né, para a execução dos programas, o protocolo de conduta individualizado, as diretrizes para adaptação de atividades e de avaliações. E aqui eu vou falar um pouquinho dessa avaliação. Tá? Eu trouxe um pouco da avaliação, porque eu acho que é um processo inicial que faz muita diferença na questão do PEI, porque é essa avaliação que vai nos fornecer o máximo de informações para que a gente possa implementar o PEI de uma forma efetiva, né? É na avaliação que a gente vai conseguir realmente trazer aqueles conteúdos que nos darão o máximo de possibilidades a respeito do aluno. Então, é ali que eu vou saber quais habilidades ele já tem, o que eu ainda preciso desenvolver, como que é essa família. Ah, a família dele é participativa? Ah, não, a família dele não é participativa. Então, o meu primeiro passo vai ser conquistar essa família, vai ser conseguir chegar na família, né? Porque a família, ela é mais fechada, ela não permite que eu chegue nela, enfim,
eu vou ter um trabalho anterior à própria avaliação. Então, como que seria estruturar isso, né? Então, a avaliação ela pode ser feita de várias formas. Primeiro, eu posso fazer ela por meio de um protocolo de avaliação cientificamente validado, que são os nossos instrumentos, que muitas e muitos de vocês já conhecem e acredito que devem aplicar na sala de recursos ou em sala de aula, né? Vou citar alguns aqui para vocês. É o Manual Portage, o IAR, 4 palavras, uma sentença, a caixa EOCA, que nós usamos bastante com alunos com TEA. Então, esses instrumentos, eu não preciso ser uma psicóloga para aplicar. Sendo educador, eu posso estar usando esses instrumentos e muitos outros que me possibilitam avaliar o meu estudante, a minha estudante, verificando quais habilidades ele já tem. Né? Então, eu posso fazer isso e posso também fazer outros tipos de avaliação, adaptando o conteúdo para que eu possa captar quais habilidades esse aluno já tem. Né? Então, às vezes, posso usar um material dourado, posso usar um material que eu mesma vou desenvolver, né? Porque às vezes a escola não dispõe desses instrumentos, então eu posso desenvolver um material para, por exemplo, conseguir verificar as habilidades lógico-matemáticas, de leitura e escrita, de alfabetização, enfim. Eu mesma posso estar adaptando o material e fazendo essa avaliação. Posso fazer um protocolo por meios informais, como a observação, e isso estar registrado no PEI, tá? Então, mesmo sendo informal, ele pode ir no PEI, não preciso ter só aquele registro formal por meio dos instrumentos, não. Tendo uma observação, ela sendo relevante, muitas vezes é nessa observação que eu vou ter até mais informações do que no instrumento. Muitas condições eu consigo pegar informações pela observação. Por exemplo, em casos de TEA, ou dentro da trissomia, alunos com DI, altas habilidades, superdotação, né? Muitas situações, gente, quando envolve questões comportamentais, por exemplo, o instrumento ele não vai conseguir me dar muita informação, porque eu não estou querendo analisar questões pedagógicas, eu estou olhando comportamentos. Então, às vezes eu vou precisar ir lá na hora do intervalo, ou conversar com a família, ficar olhando o comportamento desse estudante ou dessa estudante nos momentos de interação com os colegas, na manutenção dessas amizades. Então, fez amizade com uma pessoa nova, mas como que está mantendo? Como que é a manutenção dessa amizade? Por quanto tempo? O que gerou a briga? Né? Porque ele faz amizade, mas não consegue manter. E aí começa a confusão, fica agressivo, começa a crise de se desregular, né? Então, o que acontece? Eu vou trazer todas essas informações para o meu PEI e para as habilidades que eu preciso desenvolver através da observação. Exame dos domínios das habilidades pelos educandos. Posso fazer isso pelo meu inventário de habilidades. Já vou mostrar para vocês o modelo, para quem ainda não conhece. Também a avaliação vai subsidiar o planejamento das ações a serem desenvolvidas pela escola e pelos professores. Por meio da avaliação é possível decidir quais são os melhores recursos, atitudes, estratégias e metodologias, bem como quais objetivos e conteúdos devem ser desenvolvidos. Então, é nesse momento que eu vou trazer ali o máximo de informações.
né? Posso fazer entrevistas com o pessoal da merenda, posso fazer entrevista ali com o pessoal da manutenção do prédio, né, da zeladoria, porque se esse aluno, por exemplo, ele não permanece em sala de aula, é um aluno que fica o tempo todo fora da sala, ele fica lá no pátio, ele fica zanzando pela escola, ninguém segura ele. Tá, mas quem vê ele o tempo todo? O tempo todo quem fica com ele é auxiliar, mas quando ela não tá, é o pessoal ali da zeladoria da escola, que fica sempre olhando ele. Então, eu vou buscar informação com essas pessoas, que vão passar para mim o que esse estudante fica fazendo, o que ele gosta, qual o brinquedo preferido dele, o que ele faz nesse momento que ele está fora de sala de aula, né? Essas informações é o que eu preciso para começar a implementar o PEI. Então, aqui sobre o inventário de habilidades escolares, eu dei uma olhada no modelo de PEI fornecido pelo município e ele tem um breve modelo, né, de inventário para que vocês possam aprimorar, adaptar, enfim. Eu trago, no modelo que eu envio para vocês, eu trago algumas habilidades e também vocês podem ampliar, né, modificar de acordo com o aluno. Como que é adaptado isso? Então, para quem não conhece, acredito que a maioria conheça, tá? Se vocês quiserem ir dando feedback aqui pelo chat, eu estou acompanhando, tá? Para quem ainda não conhece, então, o inventário de habilidades escolares, ele pode ser utilizado em diversas situações, no sentido de se tentar compreender a realidade pedagógica do aluno, pois estas fornecem pistas para o desenvolvimento de atividades dirigidas e apontam como bússola para aquilo que devemos fortalecer nas habilidades manifestas por alunos e alunas. Então, aqui, esse inventário de habilidades, ele entraria junto lá na API, tá? Então, na avaliação pedagógica inicial do aluno. Como que é feito? Geralmente, é feito junto com o professor do ensino regular, que é a pessoa que mais tem contato com esse aluno. Aqui no município, alguns alunos têm o colaborativo, né, dentro de sala de aula, que também pode auxiliar bastante respondendo a esse conteúdo. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho ali as habilidades de comunicação oral. E eu vou responder se o aluno realiza sem suporte nenhum, com apoio, não realiza, ou se eu nem consegui observar. Comunicação oral. Relata acontecimentos simples de modo compreensível. Então, se eu fizer ali uma roda, né, vamos supor, na educação infantil, eu fiz uma roda para que todo mundo conte sobre o que aconteceu no final de semana. Essa criança consegue falar sobre acontecimentos simples de modo compreensível? Então, o que aconteceu no final de semana? Teve uma festa em casa, fui na igreja, alguma coisa? Consegue falar? Lembra-se de dar recados após aproximadamente 10 minutos? Comunica-se com outras pessoas usando um tipo de linguagem, gestos, comunicação alternativa, que não a oral? Utiliza a linguagem oral para se comunicar? Então, eu vou anotando, né, ali como que esse estudante se comunica. Da mesma forma, para leitura e escrita, então eu tenho ali as habilidades, vou marcando como essa ou esse estudante está dentro do desenvolvimento. Então, ali, reconhece a diferença entre letras e números? Ouve história com atenção? Consegue compreender e reproduzir histórias? Utiliza vocabulário adequado para a faixa etária? Sabe soletrar? É capaz de assinar seu nome?
Escreve endereços com o objetivo de saber aonde chegar? Lê com compreensão pequenos textos? Lê e segue instruções impressas, por exemplo, em transportes públicos? Raciocínio lógico-matemático. Relaciona quantidade ao número? Soluciona problemas simples? Ali, por exemplo, uma coisa que hoje em dia nós temos, pelo menos eu vejo que dá muito trabalho, que é conseguir ensinar a noção de dinheiro para os alunos, principalmente porque hoje é tudo digital, né? Então, essa questão do valor do dinheiro, antes a gente conseguia levar para o concreto, né? Porque você tinha a nota, que representava aquele valor, você tinha a moeda, hoje em dia você não tem mais isso. Então, por mais que às vezes a gente mostre o papel e consiga levar isso, a hora que ele vai para o dia a dia, ele não tem isso, né? Hoje em dia tem Pix, cartão, então é difícil, né? Mas, aqui, ó, identificar valor de dinheiro. Isso daqui eu acho um grande desafio hoje, né? Principalmente para alunos com DI. Eu trabalhei com um aluno, acho que por uns 5, 6 anos, que é um grande desafio conseguir fazer ele entender o valor do dinheiro, principalmente porque quando nós trabalhamos com o dinheiro físico, ele compreende, mas aí tem a questão dele perder o dinheiro. Então, se ele está com carteira e dinheiro, ele perde. E se você dá o cartão, ele não compreende o valor do dinheiro, ele não sabe quanto ele tem, quanto ele pode gastar, ele não consegue gerenciar. Então, isso eu acredito que seja um grande desafio, né? Depois aqui, por exemplo, número 28 aqui das habilidades, está como: possui conceitos como cor, tamanho, formas geométricas, posição direita, esquerda, antecessor, sucessor. Aqui, nós vemos que tem uma série de habilidades dentro de um item. Tem alunos que eu consigo deixar essas várias habilidades dentro de um item. Tem alunos que eu vou precisar quebrar em vários números. Então, eu vou colocar 28. Compreende cores? Sabe diferenciar cores? Aí vou para o 29. Compreende diferença de tamanhos? Compreende formas geométricas? Diferentes formas geométricas? Consegue diferenciar a posição direita e esquerda? Compreende antecessor e sucessor? Então, eu vou quebrando em vários itens, a depender da condição do aluno. E aí eu vou anotando se ele faz sem suporte, com suporte, se ele não faz, ou se nem é possível observar a compreensão do aluno sobre isso. Da mesma forma, eu vou seguindo com essas habilidades, tá? Tem escola que tem o uso de computadores, tem escola que não faz uso. E sobre os parâmetros para embasar os objetivos do PEI, né? A gente sempre indica que seja embasado dentro da BNCC, para que evite ações aleatórias, né? Então, ao invés de ficar jogado, não, a BNCC ela vai dar um norte ali dentro das habilidades, porque ela traz a unidade temática, ela traz os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, um exemplo aqui, né, a título de exemplo. Eu tenho ali ciências no primeiro ano, vida e evolução. Então, digamos que eu tenha, deixa eu pegar aqui. Aqui, essa habilidade aqui, 03. Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da saúde. Então, ele coloca: lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, etc. Então, eu vou discutir as razões
dos hábitos de higiene. Mas para isso, né, dentro do corpo humano, por exemplo, se eu tenho aqui no primeiro ano, às vezes isso daqui, esse conteúdo, eu vou precisar no segundo ou terceiro ano com uma criança com DI, por exemplo, discutir essas razões e muitas vezes eu vou precisar, se for o caso, fazer a comunicação alternativa, trazendo várias placas, dividindo, né, as ações de lavar a mão. Então, o que é lavar a mão? Como eu lavo a mão? Primeiro eu abro a torneira, depois eu molho a mão, depois eu pego o sabão e assim por diante. Então, essa habilidade aqui eu vou embasar dentro da BNCC, vou trazer que é uma habilidade da unidade temática tal, de ciências do primeiro ano, mas que está sendo usada, tarará, para o aluno tal, devido à condição X, Y, Z dele. Então, eu estou embasada mesmo quando ele está em outro ano, tá? Isso não tem problema fazer dessa forma, porque muitas vezes é uma preocupação. Ah, mas eu posso usar ciências do primeiro ano para aquele meu aluno que está lá no quarto ano? Sim, desde que seja justificável, né? Desde que você consiga justificar o porquê está fazendo isso dessa forma, o porquê que está sendo necessário ensinar esse conteúdo agora. Deixa eu passar aqui. Da mesma forma que um exemplo, né? Da língua portuguesa, primeiro ao quinto ano. E aqui, após a avaliação, estabelecimento de objetivos mensuráveis de ensino em termos de habilidade alvo a serem desenvolvidas. Indicação de metas mínimas aceitáveis, como critérios de aprendizagem, objetivos de curto, médio e longo prazo. Aqui, gente, eu vou colocar uma outra apresentação para vocês. Agora, para a gente falar das intervenções e trazer os exemplos práticos. Até aqui tudo bem? Enquanto eu mudo a apresentação, vocês têm alguma dúvida? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida enquanto eu mudo aqui a apresentação, fica à vontade, tá? Oi, Ellen, tudo bem? Ellen, eu tô de olho aqui no chat, então eu vou fazer as perguntas que eu anotei até o momento, tá? O pessoal está perguntando sobre essa tabela, onde se encontra, qual seria a referência. A professora Renata comentou aqui que esse inventário os professores da educação especial já fazem. E ela até colocou aqui que foi uma professora que auxiliou ela ano passado. Então, assim, se você depois puder compartilhar com a gente as referências de onde vem, que eu acho interessante que vai ajudar na complementação dos professores. E também as professoras e diretores da educação infantil estavam perguntando, assim, desse exemplo para a educação infantil, do 0 a 3, do 4 a 6 anos também. Se caso você não fez e elaborou, se teria como fazer esse material também exemplificando para a educação infantil. Sim. Por favor, repete as perguntas para mim. Tá. A primeira foi a referência, né, dessa tabela que você trouxe. Tá. Tá no material de apoio, tá? Tem lá, tá completinha no material de apoio. No último slide vai ter o QR Code, o pessoal acessar com o celular, pode baixar, vai ter o material completo lá para eles. Ok. E complementando essa pergunta sobre a questão da educação infantil, se caso não está nesse material de apoio, se teria a possibilidade de exemplificar para a educação infantil. Dentro das habilidades, é isso? Dentro Isso, daquele roteiro de habilidades? Como você fez com o ensino fundamental, da forma como você trouxe, você teria como trazer esses elementos do currículo paulista, BNCC, para a educação infantil também, para a gente ter um exemplo também de como fazer, de como pensar. Posso fazer e mando. Isso.
tá bom? Assim a gente encaminha tudo por e-mail das escolas, tá, pessoal? Perfeito, faço sim. Amanhã mesmo eu já encaminho. Acho que abriu aí, né? Beleza, aqui para mim apareceu. Então, pessoal, sobre as escolas de educação infantil, peço desculpas, tá? Eu monto, tá? De acordo com as habilidades da BNCC, um modelinho para vocês terem e eu encaminho para a Rafa e ela envia para vocês terem esse modelo, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou pedir só hoje é segunda? Até quarta-feira, pode ser? Aí vocês me dão um ok, se estiver tudo bem, até na quarta eu encaminho para vocês, tá bom? Agora, falando sobre as intervenções, pessoal, as intervenções, então, pensando lá, né, naqueles objetivos, eu fiz todo o processo de avaliação. Eu vou ter aqui os objetivos propostos no PEI e a reavaliação do aluno. Então, eu tenho um princípio da elaboração de um plano de intervenção, que seria conhecer detalhadamente o estudante. A intervenção, ela vem para quê? Ela vai prever a utilização de recursos de acessibilidade quando necessário, né? E de tecnologia assistiva. Vai indicar as condições estabelecidas, os momentos em que ocorrerá e quem colaborará com essas intervenções. Então, o que vai ser isso? Hora que eu fizer o PEI e que eu construir os meus objetivos, que eu construir a intervenção, eu vou indicar em que condição isso vai acontecer, em que momento isso vai acontecer, quem precisa colaborar com essa intervenção, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho um aluno com cegueira que eu preciso trabalhar orientação e mobilidade. Então, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar do professor da educação física para me ajudar, né? Também vou precisar do professor do ensino regular. Que momentos que isso vai acontecer? Vai acontecer na sala de aula, vai acontecer no momento da educação física, nos momentos de intervalo, nos momentos da sala de recursos, né, do AE, enfim. Tudo isso vai ser definido no momento da construção. Então, o PEI, ele vai passar por 4 grandes fases, sendo a primeira, onde eu vou coletar todas as informações. Depois, eu vou desenvolver, implementar e revisar quando é a reavaliação desse plano. Agora, aqui eu trouxe o modelinho de PEI, né, um estudo de caso, para que vocês consigam aí visualizar um exemplo prático de como seria a implementação de um PEI. Então, a identificação do aluno. Eu tenho aqui o Bruno, é um aluno com PC, IDI, tem 19 anos, está no 9º ano, não sabia ler, tinha acompanhamento de profissional de apoio para auxiliar na comunicação, deslocamento e higiene, né, a higiene pessoal dentro e fora de sala de aula. Ele tinha direito ao contraturno na sala de recursos, estava matriculado, mas ele não frequentava o contraturno. Tá? Então, foram realizadas as etapas do PEI. Primeiro, foi feita a autorização dos responsáveis, né? Quais as etapas? Primeiro, autorização dos responsáveis para a elaboração do PEI, a avaliação do repertório de partida do Bruno, reuniões para a elaboração e autorização do PEI, implementação do plano de ação, avaliação do ensino e aprendizagem e revisões do PEI e o plano de transição. Como que funciona isso na prática? Então, após uma conversa inicial com a mãe de Bruno,
ela concordou que fosse iniciado o processo de avaliação para elegibilidade do PEI por meio da assinatura do termo no modelo a seguir. Para quem participou da Semana de Educação Especial, eu mostrei para vocês, né? Mostrei para o pessoal essa autorização para avaliação do repertório de partida. O que é isso para quem não participou? O PEI, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, ele é um documento, ele é um registro. Por ser um documento e por fazer parte da documentação do aluno, do registro do aluno, por ir no prontuário dele, eu preciso da anuência da família. Então, eu preciso de uma carta de autorização para o repertório de partida, para eu começar a fazer a API do meu aluno. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa família e vou fazer uma carta de anuência para iniciar o PEI do meu aluno, da minha aluna. Tá? Dentro lá do modelo, dos materiais de apoio que eu envio para vocês, tem um livro sobre PEI, que tem, inclusive, esse estudo de caso e tem dentro desse livro, tem esse modelinho de autorização. Ressalta-se que, em caso de recusa negativa da autorização para o início da avaliação para elegibilidade do PEI, seja pelo estudante e ou por seu responsável, é findado o processo de avaliação desse estudante, podendo ser reaberto caso ele mesmo, se ele for maior, ou a família mudem de ideia e formalmente manifestem o desejo de serviço à instituição de ensino. Ah, professora, mas então, como que fica essa situação? Não vou fazer o PEI para ele? Não, não vai. Você vai preencher a documentação que o município pede para você, os relatórios, os planos de ensino, tudo o que for necessário. Mas o PEI, a documentação, enquanto registro, enquanto contrato, aquela que vai no prontuário do aluno, ela só tem caráter legal se ela tiver anuência dos pais. O restante, ele vai ficar enquanto registro acadêmico, né? Sobre o que foi feito, sobre as atividades, os planos, porque principalmente se esse aluno ele vem de um processo de judicialização, é comum, né, que o promotor ele peça os relatórios, ele peça tudo que está sendo feito com esse aluno, e a gente precisa ter o material, precisa ter o registro disso tudo para enviar. Mas, gente, tem que pensar também o seguinte, se esse aluno já vem de um processo de judicialização, é muito difícil que essa família recuse o PEI. É muito, muito difícil. Até porque é uma família que está querendo, né, que o filho receba o melhor atendimento. Então, é comum que eles aceitem, né? É o mais comum que eles aceitem e que deem anuência para que seja feito o PEI, tá? Há uma recusa maior do PEI quando, às vezes, é um aluno da educação especial, que a gente quer implementar o PEI visando o melhor desenvolvimento dele, mas a família não aceita, às vezes, a condição, é uma família mais resistente, né, que tende a não aceitar os atendimentos, enfim. Nesses casos, pode haver mais recusa. Em outros, geralmente, a gente tem uma boa aceitação. Tá? Considerando a quantidade de dias letivos que ainda estavam por vir, buscou-se otimizar o processo e respeitar o prazo estipulado pela literatura, que prevê um período de até 60 dias para a elaboração do PEI. Então, dependendo do período que eu estou, eu tenho até 60 dias para elaborar o PEI. Sendo assim, aproveitou-se a ocasião da assinatura do termo de autorização para a avaliação
para avaliação para elegibilidade do PEI, e no mesmo encontro já fez uma entrevista com a mãe, né, em que ela foi convidada a responder perguntas que estavam relacionadas a dados pessoais da família. Então, foram feitas indagações sobre quem residia com o estudante, a presença ou ausência de irmãos, presença ou ausência de informações relevantes no contexto familiar, informações sobre quem era a pessoa mais próxima do estudante, né, a intensidade da participação da família na vida escolar do Bruno. 2, informações sobre gestação e primeira infância. Então, possíveis problemas na gestação e marcos temporais no desenvolvimento de Bruno, como aquisição de linguagem, movimentos e locomoção. No caso de Bruno, foi pontuada a ausência de tais movimentos e da fala, foram relatadas as estratégias que ele utilizava para se comunicar e como ele fazia para se locomover. 3. Perfil sociocultural da família. Questionamentos sobre expectativa dos pais quanto às realizações sociais e educacionais do filho. Postura dos pais frente aos desafios do Bruno, intensidade de atenção dada aos filhos nos momentos de desenvolvimento da autonomia, de alimentação, higiene e locomoção, nível de independência para atividades do dia a dia, as preferências de Bruno, principal preocupação e ou desejo da família em relação a seu filho. Sobre isso, todas as respostas dos pais são levadas em consideração para pensar o plano e os possíveis reforçadores que serão utilizados. Todavia, a última pergunta, qual sua principal preocupação e ou desejo em relação ao seu filho? É de suma importância, pois ela será a base para a primeira meta do PEI desse estudante. No caso de Bruno, o desejo manifestado por sua mãe foi o de que as pessoas compreendessem melhor os pedidos de seu filho. Então, o que eles sugerem nisso tudo? Eles sugerem que, independente das perguntas que a gente for fazer para essa família, a última pergunta tem que ser: o que você quer para o seu filho? Qual que é a sua maior preocupação, seu maior desejo para ele ou para ela? Para que essa família fale exatamente o que ela quer. E é esse querer, esse desejo, ser o primeiro a ser atendido. Para que essa família tenha um ganho maior com a escola, ela se sinta atendida, ela se sinta acolhida, ela se sinta representada. Então, isso também vai fazer o quê? Vai fazer a família se aproximar mais da escola, vendo que o filho teve um avanço significativo ali dentro daquele espaço. Então, a partir desse desejo, foi elaborada a primeira meta do PEI do Bruno, que consistiu em implementar um sistema de comunicação para o estudante. Ao pensar em elaborar uma meta objetiva, é importante considerar: 1. O repertório de partida do estudante relacionado ao objetivo que se pretende implementar. 2. Qual comportamento ou habilidade necessita ser ensinado ou modificado? 3. Em quais condições serão estabelecidos os momentos de intervenção e quem colaborará com essas intervenções? Que é o que nós falamos lá atrás, né? Então, que professor vai estar envolvido? Como que eu vou fazer? Em que local que eu vou fazer? Qual critério será estabelecido para avaliar se a meta ou objetivo foi alcançado? Então, que critério de avaliação que eu vou utilizar? O que o Bruno tem que me apresentar? O que esse aluno tem que me apresentar para eu dizer que ele atingiu essa habilidade? Como que eu vou avaliar? Aqui, eu não sei como que está aparecendo para vocês, mas eu vou mandar essa apresentação, tá? Aqui, gente, esse quadro, eu também mando um modelinho para vocês, tá? Na primeira parte, deixa eu pegar aqui só um minutinho, para eu conseguir ler melhor aqui para vocês.
Aqui, achei. Aqui. Então, ali no primeiro item, gente, está a habilidade que eles querem trabalhar. Então, comunicação. Receber a informação e transmitir essa informação. Então, a comunicação, ela vai estar nessa via de mão dupla. Ele tem que receber a informação e tem que transmitir a informação. A situação inicial do Bruno, né? Ele tem uma via auditiva preservada, então eles buscaram essa informação. Ele comunica emitindo pequenos ruídos sonoros e apontando o objeto desejado. Os níveis que se desejam alcançar, que o estudante consiga perguntar algo e responder a um questionamento a qualquer pessoa do seu contexto familiar e escolar. Aí eu tenho os objetivos curto, médio e longo prazo. Para a gente conseguir compreender o que seria isso na nossa prática, ali no dia a dia da escola. Curto, gente, seria o quê? Ensinar o que é comunicação alternativa para o Bruno. O que ela colocou ali, ó, 2 aulas. Rapidinho, curto prazo. Ensinar para o Bruno o processo de associação dos criptogramas para a comunicação alternativa. Criptogramas são as imagens, tá? As figurinhas. Então, para ele associar, por exemplo, cadeira a cadeira, criptograma. Ela colocou o quê? 3 aulas. Isso é um objetivo de curto prazo. Para médio prazo, encontrar um aplicativo de comunicação alternativa que atenda a ele e instalá-lo no tablet. Planejamento da professora de AEE seria apresentar no mínimo 3 opções para ele, para o Bruno. Ensinar e treinar o estudante para utilizar o aplicativo no tablet. Ela colocou uma média de 6 aulas. Então, seria médio prazo, 6 aulas. Aqui, gente, um dado importante é o quê? Não basta eu ir lá e pegar um aplicativo que eu acho legal. Esse aplicativo tem que ser legal para o aluno. Então, eu vou pegar no mínimo 3 opções, daquelas que eu considero melhor, mais funcionais, e vou apresentar. Mas pode ser que não dê certo. Então, eu vou buscar mais 3, até que isso fique bom para o Bruno, tá? A longo prazo, estabelecer e melhorar a velocidade do uso do aplicativo pelo Bruno, né, pelo aluno, progressivamente ao longo do ano. Então, um objetivo de longo prazo é para o ano todo. Alterações no espaço escolar. Que barreira que eu preciso remover? Proibição do uso de celulares e tablets e computadores em sala de aula, que hoje, né, nós temos algumas regulamentações a respeito disso, então isso seria uma grande barreira aí que precisaria remover. Facilitações a implementar, eu preciso comprar um tablet para o aluno usar na escola e colocar uma estrutura na mesa para ele posicionar isso, um plano inclinado no caso. Estratégia metodológica para alcançar o objetivo. Orientar familiares, profissionais da escola, colegas, a estimular o diálogo por meio da prancha de comunicação alternativa instalada no tablet. 2. Ensinar ao profissional de apoio que acompanha o Bruno o funcionamento do aplicativo para que dê suporte a ele quando for necessário. Então, no PEI Bruno, a primeira meta estabelecida foi relacionada à comunicação. Então, foi avaliado o repertório de partida dele para utilizar a prancha de comunicação alternativa e percebeu-se que demandava um tempo considerável para que ele pegasse uma ficha e colocasse ela num espaço. Em contrapartida, ele tocava nas coisas com o dedo indicador com certa facilidade. Considerando esses testes, foi pensado para ele o uso da prancha pelo tablet. Ou seja, quando eles fizeram a avaliação inicial dele, o que seria a nossa API, eles verificaram que ele não tinha esse movimento de pinça que seria o necessário para ele fazer o uso de uma prancha
de comunicação alternativa convencional, para pegar a figura, tirar de um lugar, colocar no outro, ou entregar essa figura para alguém, né, para fazer a utilização de um PEX, por exemplo. Então, mas ele conseguia utilizar o indicador. Então, utilizou o tablet. Como critério avaliativo, né, para essa meta, que Bruno conseguisse se comunicar de forma autônoma, ou seja, sem nenhum tipo de ajuda ou orientação, usando a prancha de comunicação alternativa do tablet por no mínimo 10 vezes em situações e com pessoas diferentes. Quando o jovem conseguiu fazer isso, essa habilidade foi considerada dominada pelo aluno. Dessa forma, seguiu-se para a próxima meta do PEI. Aqui, gente, eu tenho um estudo de caso 2, mas eu vou enviar para a Rafa, mandar para vocês por conta do horário, tá? Aqui tem o QR Code para vocês acessarem o material de apoio. E agora eu fico à disposição para as dúvidas. Oi, Ellen, tudo bem? Tudo bom? Voltei. Ellen, eu acho que a Camila a gente estava conversando, ela queria fazer algumas colocações antes de eu falar. Camila? Pessoal, eu estava aqui acompanhando o chat, tá? A respeito da questão do público dessa live. Essa live, ela não foi feita pensando nem em ensino fundamental e nem em educação infantil. Mesmo porque o documento, ele tem que ser realizado para ambas modalidades de ensino. Tá? Então, assim, a Ellen, ela trouxe alguns exemplos do ensino fundamental, mas a proposta é a mesma. As habilidades que têm que ser desenvolvidas vai ter que ser buscadas lá na BNCC. O fundamental vai buscar lá nas áreas de conhecimento. E a educação infantil vai buscar nos campos de experiência, tá? Não é uma live destinada a um público determinado. Foi pensado no documento P. Vocês receberam por e-mail, as diretoras receberam, os professores de educação especial também tem esse modelo, tá? É um modelo para seguir de orientação. Não é um modelo engessado que não pode ser mudado. Tanto é que a professora Ellen colocou aqui uma disposição dela e que pode ser seguido, não tem problema. O importante é as informações que devem conter nesse documento. A finalidade é o nosso aluno. Não importa ele se ele tem de 0 a 3 ou ele tem 12, 13 anos, tá bom? A live não foi destinada a um público específico. Aqui nós estamos pensando no documento, tá? Ellen, o pessoal colocou aqui que o QR Code não está ativo. Isso não está abrindo. Não está abrindo? Deixa eu ver aqui. Peraí, amores, já vou mandar, peraí. Ô, Rafa, eu já vou responder aqui uma questão do PDDE municipal que estão perguntando. Olha, todo material de acessibilidade, que nem tem gente perguntando sobre o tablet, ele pode sim ser comprado com o recurso do PDDE municipal, que é destinado para salas de recurso. E também pode ser usado normal, com o PDDE normal, com o PDDE municipal, tá bom? Mas ele pode ser usado também com aquele recurso destinado às salas de recursos. Por quê? Porque é um recurso de acessibilidade para a criança, tá? Aí conversem com os diretores para ver a melhor forma de se comprar esse recurso para que as crianças possam usar não somente na sala de recurso, quanto na sala regular. Enquanto a Ellen faz a atualização do QR Code, pessoal, eu vi vários comentários aqui de vocês em relação à questão do formato do HTPC.
da questão de vocês estarem nas unidades escolares assistindo uma live. Eu queria fazer alguns esclarecimentos. O centro de formação, primeiramente, a gente não tem uma prerrogativa legal que nos dá vamos dizer assim, a oportunidade que o trabalho seja feito em home office. Tem essa primeira questão. A segunda questão, que é a prerrogativa sobre jornada de trabalho, tudo não é do centro de formação. Então, assim, nós encontramos essa maneira, foi que eu comentei com o pessoal, com os departamentos. A gente vai tentar ver como que pode ser feito, né, de forma que a informação chegue a todos, usando, como eu comecei, das tecnologias que não são ali, que não estão à disposição. E essa questão, ela é uma determinação normativa. Então, a normativa, nós entendemos que vem dentro da parte da Secretaria de Educação, da supervisão. Eu me comprometo a conversar e levar a demanda de vocês sobre essa questão para os próximos, que serão feitos pelo canal, pelo Centro de Formação, tá bom? Aquele cronograma que nós havíamos encaminhado para vocês, sobre a demanda de vocês, de como estruturar de uma melhor maneira para que seja o mais proveitoso possível, tá? E assim que eu obtiver uma resposta, eu encaminho para os e-mails das unidades escolares, combinado? Só para esclarecer para vocês essa questão. Eu vou responder mais uma pergunta sobre o PDDEM. Para o Pedro, né? O Pedro é o seguinte: até esse ano, o dinheiro destinado à sala de recurso, ele podia ser usado em custeio. Porém, eu já procurei a pessoa responsável, né, lá na secretaria que cuida dessa parte do PDDE municipal, e eu solicitei para ela a possibilidade do diretor ver, junto com o professor de educação especial, lógico, mudar, dar um percentual desse valor. Por exemplo, 40% custeio, 60% capital, ou pensar para o ano que vem, o 100% para capital, de repente, justamente para comprar um tablet, comprar um notebook para a sala de recurso, entendeu? Então, isso já está sendo estudado, nós ainda não passamos nenhuma informação oficial, porque a gente já está pensando nisso. Eu já levei essa demanda lá para a Secretaria de Educação, tá bom? Ellen, qualquer coisa, se você não conseguir fazer atualização, não tem problema, você encaminha para mim o material e amanhã eu já encaminho para os e-mails das unidades escolares. E o centro de formação, nós temos o acesso aos e-mails institucionais dos servidores, aí nós conseguimos encaminhar para eles também pelo e-mail dos funcionários, tá bom? Pessoal, alguma questão em relação à apresentação da Ellen, alguma dúvida sobre o PEI, o preenchimento desse documento? Eu quero reiterar a fala da Camila, porque eu sou professora de educação infantil, e eu entendo que a Ellen apresentou como uma metodologia, uma forma metodológica de pensar e elaborar esse documento. E agora, dentro das especificidades que nós temos da educação infantil, que preconiza BNCC, Currículo Paulista, dentro dos campos de experiência, é o olhar para a minha criança. Por exemplo, do 0 a 3, né? O que a gente vai ali, a questão da fala, da questão da motricidade, né, desse bebê, quando ele chega na fase 1, os movimentos que ele tem que realizar, o que ele deveria estar realizando em cada fase do desenvolvimento, e observar, né? Eu acho que é um olhar atento dos professores que faz toda a diferença, desde a fase 1, da fase 1, na fase 2, na fase 3, que vai construindo essa documentação desse aluno que vai colaborando para esse processo de desenvolvimento dele. Ellen, gostaria de falar? Bom, estou aqui à disposição. Alguém tem alguma dúvida sobre a criação do PEI, sobre os elementos, sobre o que deve conter, como deve montar, quem deve fazer, enfim, né? Como que eu faço, como que eu não faço.
Ellen, a gente gostaria de ressaltar, enquanto centro de formação, e a Camila também, que essa é a primeira formação Enfim, que a fiquem gente à vai vontade para perguntar, se proporcionar tiver. proporcionar para os professores em relação à temática dessa documentação, mas a gente vai ter outros momentos, né, que pode ser que surjam dúvidas ali no momento de construir esse documento. Eu falo que as dúvidas às vezes aparecem quando a gente está com a mão na massa, construindo o documento, que a gente pode ser que tenha alguma dúvida. Então, a gente vai promover outras formações, trazer profissionais que nos auxiliem ainda mais a construir esse documento, que é muito importante dentro dessa documentação pedagógica. Eu acho que o mais importante nisso tudo é fazer de uma forma, assim, sem colocar muitos entraves, vamos pensar, né? Porque, na verdade, a gente já faz isso todo dia, né? Já é um serviço que a gente já está acostumado a fazer na escola, né? Com o nosso público, porque a gente já faz adaptação a todo momento, a gente já faz intervenção a todo momento. Hora que o aluno chega na escola, a gente faz a entrevista com os pais. É um serviço que a gente está acostumado a fazer, né? É comum que a gente faça. A única coisa o que vai mudar? A forma de registrar isso, né? A forma como a gente vai registrar e como a gente vai acompanhar isso. E quem vai ganhar é o aluno, claro, mas também nós, porque no próximo ano isso já vai estar registrado, vai ficar muito mais fácil para o colega que vai atender esse aluno no próximo ano, porque vai entender tudo aquilo que já foi feito, vai conseguir compreender como esse serviço foi encaminhado, né? Que atividade que ele fez, que habilidade que ele tinha, que habilidade que ele adquiriu, qual que ele ainda precisa adquirir. Então, acho que todo mundo ganha, né? Mas é só a forma de registrar, na verdade, né? Que vai mudar. Mas é algo que a gente já está acostumado a fazer mesmo. E pelo que eu vi, com o sistema, isso acaba ficando muito mais fácil, né? O online ajuda demais na criação e manutenção do PEI. Ok. Pessoal, a lista de presença nós encaminhamos quando mandamos as orientações, que é prerrogativa do diretor da unidade, tá? Cada diretor faria a sua lista de presença para que vocês assinem com ele. Aqui tem uma dúvida da Samara. Ela está perguntando se o PEI será registrado apenas dos estudantes laudados? Eu acho que é com a Camila, né? O pessoal, sim, no primeiro momento a gente vai fazer o PEI dos alunos que têm laudo, tá bom? Mas hoje de manhã nós tivemos uma reunião com os diretores, né? A continuação da reunião da sexta, e eles me perguntaram, porque tem muitas crianças em processo de avaliação, aguardando avaliação ou em processo. Eu acho assim, vocês já podem ir fazendo anotações, escolhendo informações, para que se na hora que chegar o laudo, chegar o laudo da criança, vocês já possam ter algumas coisas ali, algumas informações para montar o PEI. O PEI, tá? Ele não é um documento somente para o público da educação especial. O PEI, ele pode ser, me corrige, tá, Ellen, se for isso, mas o PEI, ele pode ser feito também para aquele aluno com uma necessidade especial específica, tá? Vamos pensar no caso assim, uma criança que tem TDAH. Pode ser feito o PEI para uma criança que tem o TDAH. Pode ser feito o PEI para uma criança que tem dislexia, entendeu? Não é só para o público-alvo da educação especial. Isso. Tá? Exatamente. Gente, eu consegui um QR Code aqui, eu vou testar no meu celular primeiro, tá? Para não liberar aqui para vocês, espera aí.
Camila, a Priscila comentou sobre a questão da demanda, né, dos alunos sem laudo, né, e principalmente os bem pequenos, né, que a gente sabe que esse processo de vir esse laudo, de fazer esse diagnóstico, ele é bem complexo, principalmente para os pequenininhos. Sim, Priscila, é realmente, e é um público que demora um pouco para ter, né, esse laudo. Existe uma nota técnica de 2014 que a gente não pode restringir o atendimento da criança, tendo a suspeita de que ela possa ter alguma deficiência, a um laudo, tá? Então, é assim, por exemplo, eu vou falar em relação ao atendimento educacional especializado. Essa criança, pela lei, ela tem direito ao atendimento educacional especializado. É lógico que a gente tem que dar a prioridade para os alunos que têm o laudo, que já têm um diagnóstico. Mas havendo a possibilidade do atendimento no AE, essas crianças ainda que estão sob suspeita, que estão em processo de avaliação, elas poderão ser atendidas também no AE, tá bom? Pode ser dado suporte. Tem escolas que têm condições de fazer esse trabalho, porque o número de alunos com deficiência é pequeno. Mas tem escolas que às vezes não conseguem nem dar conta dos alunos com laudo. Quem dera dos que não têm laudo, tá? Então é assim, infelizmente é uma realidade nossa. Mas a gente não pode restringir o atendimento, principalmente do AEE, a laudos, tá bom? É muito importante, principalmente para as crianças pequenas, a questão da estimulação precoce, né? Falando de uma forma pedagógica, tá? Porque a gente também não pode avançar em áreas que não é do nosso conhecimento. Mas havendo a possibilidade, pode ser feito, sim, o atendimento das crianças não laudadas. Não sei se eu respondi. O PEI, eu acho que você falou um ponto super importante. O PEI, ele não é exclusivo da educação especial, né? Por exemplo, às vezes as pessoas vão dar um curso, alguma coisa, fala sobre o PEI para a educação especial. Sim, ele é um recurso bastante importante, né? Ele é um documento que a gente usa muito para o nosso público, mas ele não é exclusivo para isso. Então, ele pode ser utilizado para qualquer outro transtorno de aprendizagem, para qualquer outro aluno ali dentro da escola, né, dentro da diversidade, que tenha necessidade dessa documentação no currículo dele, né, ali enfim, no prontuário dele. Esse QR Code, gente, eu testei, tá? Tá funcionando. Fiquem à vontade e depois também eu mando o link para a Rafa para ela liberar por e-mail para vocês. E vocês têm meu e-mail também. Eu deixo meu contato com a Rafa para ela enviar. Se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de qualquer outro material, eu fico à disposição. Enfim, eu acho que as questões assim que mais pegam na educação infantil, eu acredito que o Portage possa ajudar bastante, né, na educação infantil. É um material que eu gosto bastante porque ele traz muito da intervenção precoce, que para o nosso público é essencial, e mesmo para aquelas crianças que muitas vezes hoje em dia está tão complicado, porque tudo pensa que é da educação especial ou que tem algum transtorno, e nem sempre é. Muitas vezes pode ser só uma questão ambiental, né? Enfim, descuido, qualquer coisa assim, né? E o Portage, ele dá uma base muito legal para a gente trabalhar e para a gente guiar essas crianças, assim. Então, eu gosto bastante e eu tenho alguns outros materiais que eu encaminho para a Rafa depois sobre educação infantil, tá? Deixo à disposição para vocês.
Isso, Ellen. Você me encaminhando, eu encaminho para os e-mails, tá bom? Combinado. Mais alguma questão, pessoal? De pergunta para a Ellen específica do documento? Acredito que não, porque nós temos também alguns professores que já deu o horário deles também do HTPC, né, Camila? O pessoal da educação especial, os professores da educação física. A live ficará gravada no canal do Cefep, então qualquer dúvida que vocês tenham, podem acessar novamente para revisitar a informação, tirar, olha, fiquei com dúvida, vou assistir aquele pedacinho de novo, então está disponível para vocês, tá? Eu vou encaminhar no e-mail, além dos links que a Ellen me enviar, também o link da live novamente, porque assim fica concentrado todas as informações num e-mail só, que eu acho que isso facilita para vocês, tá bom? Então, acho que Queria é isso, né? agradecer, Rafa, Camila, todo mundo da secretaria, toda a equipe, né? As meninas sempre tão carinhosas, estou aqui à disposição, viu, gente? As meninas da rede também. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Mais uma vez, obrigada pela parceria, pelo convite. Estou à disposição sempre de vocês, podem contar comigo. Nós que agradecemos, Ellen, a sua disponibilidade mais uma vez em estar aqui com a gente. Eu acho que foi uma parceria de sucesso. Você trouxe informações pertinentes e importantes que colaborarão com certeza com a construção desse documento, né, Camila? Com certeza, Ellen, também quero agradecer. Aprendi muito com você. Eu acho que a gente ainda vai conversar muito, né, sobre isso. E eu quero agradecer também às professoras e professores aqui presentes e dizer que o departamento está à disposição, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer problema, aquela criança que não sabe o que fazer, a gente vai tentar aí ver a melhor forma de acolher, né, essa criança na rede e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer para melhorar, para estruturar a nossa rede no sentido da documentação. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ellen. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a todos que nos assistiram, por estar aqui com a gente, por compartilhar, por tirar dúvidas. Eu acho que esse é um processo de construção mesmo, de construção nosso e de aprendizagem, uma troca de aprendizagem. Muito obrigada, viu, pessoal? Boa noite.